Olá, pessoas! Tudo bem no planeta? Hoje, 28 de julho de 2025, 28/7/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça sua inscrição, faça os seus comentários, esparrame, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da Lua Nova, da lunação de Leão, do dia 24/7, a Lua em Virgem, fazendo uma conjunção com Marte em Virgem, que estão fazendo oposição a Netuno retrógrado em Áries e a Saturno retrógrado em Áries. Então, Lua nova, Lua de plantar, Lua de semear e Lua também de introspecção em Virgem. Plantar organização, plantar análise, plantar observações, método, limpeza, higiene, pormenores, detalhes, minúcias, entende? Organizar. Então, e de uma maneira muito prática, com praticidade. Virgem é um signo de elemento terra. Então, todos os signos de elemento terra têm essa pegada do lado prático, do pragmatismo, da praticidade, né? Então, emocionalmente, sentimentalmente, hoje é interessante desenvolver esse emocional e esse sentimental sob a égide dessas qualidades virginianas. No entanto, isso se faz mais necessário ainda por conta dessa conjunção com Marte. Marte é o regente de Áries. Marte e Áries tem a ver com a ação, a atitude, a iniciativa, a impulsividade, o estresse, a ansiedade, a impaciência. Marte, Áries, que é tudo para ontem. Entende? Daí vem esse estresse e essa ansiedade. Mas, se o emocional e o sentimental da pessoa vem acompanhado com essas qualidades virginianas, essas ações, essas atitudes, essas iniciativas podem ser muito produtivas, muito saudáveis. É uma conjunção. Conjunção é uma energia poderosa, conjunção é uma energia muito forte. Então tem um desafio contido aí, justamente por causa da força dessa energia. No entanto, se a pessoa observa essa energia, presta atenção para essa energia, analisa, observa, e vai com praticidade, com pragmatismo, com a maneira prática, com a organização, com a análise, com a observação, colocando tudo de uma maneira limpa, higiênica, organizada, saudável, servindo, aceitando ser servido, todas essas ações, essas iniciativas, essas atitudes ficam de boa, porque ficam organizadas. Então, quer dizer, existe uma velocidade, mas uma velocidade organizada, uma velocidade administrada. Velocidade é que leva para essa ansiedade e para esse estresse e para essa necessidade não saudável de ter a resposta antes da pergunta ser concluída, que é Marte Áries, é quando cai na ansiedade, cai no estresse, cai na pressa exagerada, entende? Porque Marte é a ponta da lança, então é o início. E aí do início. Então, de uma maneira virginiana, vai organizando esses inícios, essas atitudes, essas iniciativas. Daí, isso tudo estando nesse lado qualitativo do que está sendo dito aqui, não é? Porque o contrário do que está sendo dito aqui, o lado saudável do que está sendo dito aqui, o contrário dele é verdadeiro, mas indo para esse lado saudável, né, existe uma oposição aqui, ó, dessa Lua, nessa conjunção com Marte, com Netuno
e com Saturno em Áries. Netuno retrógrado em Áries, Saturno retrógrado em Áries, Marte é o regente de Áries. Então, quer dizer, o regente de Áries fazendo oposição a Netuno retrógrado que está em Áries, fazendo oposição a Saturno retrógrado que está em Áries. A oposição é um desafio forte, de frente a frente. Está tendo ali uma conversa, um diálogo frente a frente e desafiante, desafio. Tem uma dificuldade ali, percebe? E se a pessoa vivenciar esse lado saudável dessa lua em Virgem, em conjunção com Marte, como eu acabei de explicar, pelo lado saudável, esse desafio fica mais possível de dar conta dele. Porque o desafio aqui de Marte com Saturno da impaciência. Aí, ó. Marte lá querendo a resposta antes da pergunta ser terminada, nessa oposição com Saturno, essa pressa fica maior ainda porque vira impaciência. O lado saudável de Saturno é a paciência, o lado não saudável é a impaciência. Como é um desafio, é uma oposição, então essa impaciência pode estar aí muito presente, pode prevalecer demais. E aí nessa impaciência vem a falta de estrutura, que é outro assunto de Saturno. Vem a falta de responsabilidade, que é outro assunto de Saturno. Vem a falta de respeito, que é outro assunto de Saturno. Percebe? Vem a falta de dar tempo ao tempo, outro assunto de Saturno. Vem a falta de não saber subir a montanha com paciência. Montanha é um símbolo de Saturno. E aí não saber subir ela é o lado não saudável de Saturno com Capricórnio. Que Saturno rege Capricórnio. E Saturno está retrógrado. Então, quer dizer, aqui nesse desafio, já está pedindo, dentro do desafio, para rever o Saturno retrógrado em Áries. Quer dizer, está tendo paciência, calma, respeito, responsabilidade, pragmatismo, praticidade, responsabilidade, dar tempo ao tempo. Nesse caminhar de Saturno por Áries, Áries é o eu, a primeira pessoa. Marte rege Áries, eu, a primeira pessoa. Se não, então rever para refazer. Se não tiver, esse desafio aqui vai ficar mais difícil ainda. Saturno passando em Áries está falando assim, estruture o seu eu. Desenvolva responsabilidade com relação à sua pessoa, ao eu pessoal. Desenvolva respeito, desenvolva maturidade, desenvolva paciência, desenvolva estruturas saudáveis com o seu eu. Esse é o que Saturno está promovendo, passando por Áries. E ao mesmo tempo tendo uma dinâmica, mas saturnina. E está retrógrado. Se o lado saudável desse Saturno não está presente, então esse retrógrado está falando, reveja, reavalie e refaça tudo isso e leve para o lado saudável de Saturno. Nessa oposição com Netuno, Lua em conjunção com Marte, nessa oposição com Netuno, a pessoa pode estar aí desenvolvendo ilusões, fantasias, devaneios, delírios, não enxergando a realidade. A névoa está na frente dos seus olhos, da sua visão, e ela não consegue enxergar a realidade, está se iludindo e sendo iludida. Sendo iludida no dia a dia, se iludindo, sendo iludida por ela mesma. Caindo no caos, na confusão, no devaneio, no delírio. Entende? Marte rege Áries, mais uma vez lembrando, Netuno está retrógrado em Áries. Netuno passando por Áries, tá? Um dos assuntos aqui é
dissolver o ego, para não ficar no egoísmo e no egocentrismo. E também espiritualizar o eu. Desenvolver no eu, primeira pessoa, os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da compaixão e da humildade. E esse Netuno está retrógrado. Então, se não está dissolvendo o eu, e esse eu não busca, no mínimo, a percepção e a observação dos assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, e está aí nas ilusões, nos devaneios, nas fantasias, nos delírios, no caos, na confusão, não consegue enxergar a realidade da vida e da sua própria vida, a pessoa certamente está em dificuldade. E aí, além dessas ilusões, dessas fantasias todas, está tendo uma presença aqui muito forte, com vícios, vícios com o álcool, vícios com os alucinógenos, vícios com os enteógenos, vícios sexuais, vícios com a pornografia. Percebe? O álcool vira um alimento na vida da pessoa. A pessoa se alimenta com álcool, se alimenta com alucinógenos, se alimenta com enteógenos. Ela não tem uma relação saudável. Ela não consegue beber um vinho de forma saudável. Ela não consegue relacionar-se com os enteógenos de forma saudável. Ela não consegue relacionar-se com a cannabis, por exemplo, de forma saudável. Virou vício. Com o sexo. O sexo não é mais uma parte do relacionamento com alguém de forma saudável. É vício. A pessoa tem vício. E aí ela fica impaciente, agressiva, irascível, confusa, entra no desalento, porque ali, né, quando acontece isso, a vida já não tem mais sentido, já não tem mais valor. Para que buscar o lado saudável da vida e do viver? Essa conjunção de Saturno com Netuno, que já está há muito tempo, sobretudo em Áries, Áries é o eu, a primeira pessoa, pode estar dando muito isso em muita gente no planeta. O desalento. Para que viver? Para que se estruturar? Para que se espiritualizar? Para que cuidar de mim? Essas pessoas estão falando. Dela mesma, o eu. E nessa oposição aqui, isso tudo pode ficar muito mais forte. Então a cura, primeiro, é perceber, olhar para esse desafio. No que olha para esse desafio, já vai promover a cura e desenvolvê-la. Nessa conjunção da Lua com Marte, pelo lado saudável que eu acabei de falar, já vai dar conta de começar a dar conta desse desafio. Percebe? No mapa coletivo, esse desafio está posto na primeira pessoa, eu, Áries, e no dia a dia, na saúde, no trabalho, no servir e no ser servido. Entende? Então, observar isso aí na vida de cada um, prestar atenção aí. Quem conhece o mapa, coloca ali naquela casa e vai entender a casa e as outras relações com o mapa ali, como é que tudo isso está acontecendo. Quem não conhece, precisa fazer o mapa. Aí você procura algum astrólogo ou alguma astróloga da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, para entender melhor tudo isso aqui que está falando e uma série de outras informações aqui. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente, via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria,
astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.